Oi, aqui é a professora Elisandra. A nossa aula de hoje vai ser sobre lesão por pressão, tá? A lesão por pressão, então, antigamente elas eram chamadas de escaras ou úlceras de decúbito, tá? O termo mais atual, então mais moderno que a gente tem para essas escaras e úlceras são lesões por pressão, tá? Que vai ser, então, qualquer dano causado na pele por uma lesão, por uma pressão não aliviada, tá? Ela pode atingir tanto epiderme, derme, hipoderme, os tecidos, então, musculares, as articulações e os ossos. Os fatores de risco para o desenvolvimento dessas lesões, então, são geralmente pessoas com perda da sensibilidade, tá? Com lesões medulares, paraplegia, tetraplegia, idosos, pessoas com dificuldade de mobilização, doenças degenerativas, tá? Aquela pele mais frágil, aquele idoso que tem aquela pele bem frágil, parecendo uma pelezinha de tomate, sabe? Que parece que vai romper a qualquer momento. Pessoas com incontinência urinária, incontinência intestinal, desnutridas ou obesas, desidratadas, com edema, tá? Pouca vitalidade da pele, uma má circulação, uma febre prolongada, tá? Causando suor. Todos são fatores de risco para o desenvolvimento das lesões por pressão. As causas, então, imediatas associadas a esses fatores de risco, então, que vão ocasionar, né, as lesões, a gente tem, então, a pressão, tá? Que é uma pessoa que permanece, então, o paciente por muitas horas na mesma posição, tá? Aquele peso fazendo pressão, provavelmente geralmente nas proeminências ósseas, tá? A fricção, então, que são as ruguinhas, quando eu não mantenho o lençol bem esticadinho, sabe que ficam as ruguinhas nos lençóis. Migalhas de comida, por exemplo, na cama, também aumentam a possibilidade do desenvolvimento. Falta de higiene, uma pele muito úmida, com suor, presença de urina ou fezes. O excesso de calor ou de frio também são causas imediatas para as lesões, tá? As principais regiões de incidências dessas lesões, então, são as regiões de proeminências ósseas, tá? Se eu tenho meu paciente de decúbito lateral, os locais onde mais são propícios para o desenvolvimento das lesões, então, são os trocânteres, tá? Joelho, maléolo, calcâneo. Se eu tenho meu paciente, então, em decúbito dorsal, pode ser, então, na região occipital, escapular ou na sacra, tá? Vai depender, então, da posição. Por isso que é bem importante, como comentado na aula anterior das mudanças de decúbito, além de eu movimentar o meu paciente de 2 em 2 horas, tá? É importante eu prevenir o atrito entre as proeminências ósseas, tá? Colocar travesseiros, colocar coxins, tá? Muito importante a hidratação da pele, tá? Com cremes, hidratante, óleos. Tudo isso ajuda a diminuir a incidência das lesões. Aqui então outra imagenzinha para vocês verem conforme as mudanças tanto pro dorsal, ventral ou lateral, tá? Quais são as proeminências ósseas que são mais propensas ao desenvolvimento das lesões. As lesões, então, elas são classificadas em 4 estágios, tá? Dependendo do tecido que vai ser encontrado lesionado. No estágio 1, a gente tem aquele estágio onde a pele tá com um eritema, tá? Ela tá hiperemiada, ou seja, ela tá vermelha, mas a pele tá íntegra sem rompimento da sua espessura, tá? Ou seja, eu tenho uma pele com vermelhidão, tá? Que seria hiperemia ou eritema, tá? Eu tenho uma pele com uma lesão estágio H1. Porém, lembrando que a pele tem que estar íntegra, sem rompimento, tá? E nos pacientes com a pele mais escura,
às vezes é um pouquinho mais difícil a gente identificar a hiperemia, tá? O eritema. Então, geralmente nessas pessoas com pele mais escura, a gente vai notar uma descoloração da pele, tá? Então, tem que tomar muito cuidado também, porque ali também eu posso estar tendo uma lesão grau 1, mas eu não tenho hiperemia, tá? O endurecimento da pele, aquela pele mais durinha, também é um indicador de lesão, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem uma região sacra, tá? Com uma hiperemia bem importante, tá? Uma lesão grau 1, tá? Tá toda vermelha, toda hiperemiada, porém sem rompimento da pele. Dá para notar mais abaixo na nádega, tá? A gente tem um frizz ali, um vermelhinho que desce, tá? Provavelmente o lençol nesse local ele estava dobradinho e formou uma lesão também. Por isso é bem importante. Lençol sempre esticadinho, sem dobras, bem arrumadinho, tá? Para evitar essas lesões por fricção, tá? O objetivo, então, do tratamento das lesões grau 1 é a reparação da pele, tá? A reparação do tecido capilar. A gente vai promover, então, a integridade da pele, que ela não se rompa, tá? Utilizando produtos à base de ácidos graxos essenciais, o AGE, tá? Ou então o conhecido óleo de girassol, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. A gente vai prevenir, então, a ocorrência de lesão causada por fricção, por deslizamento, utilizando produtos barreira para a pele, tá? Então, o que eu vou utilizar? Eu posso utilizar, então, a plaquinha de hidrocoloide, essa placa mais abaixo, mais amareladinha, tá? Ela é uma placa um pouquinho mais espessa, e ela previne com que, quando deslizada a pele sobre o lençol, que forme, então, as lesões por fricção, ou então a lesão por pressão, quando o paciente está muito tempo naquela posição, vai evitar a formação de úlcera, tá? Na imagem mais acima, a gente tem, então, o Tegaderm Filme, que ele é um filme transparente que fica aderido à pele, tá? Também auxilia muito. São produtos baratos, tá? De fácil aquisição, que, se utilizados corretamente, ajudam muito, tá? Ajudam a prevenir as lesões. E a gente tem o AGE, também o óleo de girassol, que ajuda também na hidratação da pele e restauração da pele. As lesões por pressão grau 2, tá? É quando eu tenho, então, perda parcial da estrutura da minha pele, tá? Pode envolver a derme e a epiderme, tá? A úlcera, ela vai ser bem superficial, como se fosse uma abrasão, tá? Ou então uma bolha. Então, se eu tenho bolha, eu tenho uma perda parcial da estrutura da minha pele, uma abrasão, eu tenho uma lesão grau 2. Nessa imagem, então, a gente pode ver na primeira imagem, nas bordas externas dessa lesão, ali na região sacra, eu tenho ainda uma lesão grau 1, onde a pele não está rompida, e mais ao centro ali dessa lesão, eu tenho uma lesão grau 2, porque a pele está rompida, tá? Mas vocês podem ver que é uma lesão superficial, tá? É só o rompimento da pele. Na imagem do lado, então, a gente tem uma lesão grau 1 nas bordas, e bem ao centro a gente tem um flictema, que é uma bolha, né? Que já é considerado uma lesão grau 2, tá? Então, rompimento da pele superficial ou presença de bolhas, que são os flictemas, né? Lesão grau 2. Os objetivos, então, do tratamento da lesão grau 2, tá? É manter, então, essa ferida limpa, tá? E favorecer, então, o crescimento do tecido de granulação. Lá em Fundamentos 2, a gente vai ter uma aula de curativos que eu vou explicar os tipos de tecido para vocês, tá? Aí vocês vão aprender um pouquinho sobre o que é o tecido de granulação, que é um tecido viável, tá? Um tecido bom. Então, a gente vai deixar a ferida limpa para a granulação crescer, para cicatrizar essa minha ferida, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai realizar a limpeza com o soro fisiológico, tá? E vai aplicar a cobertura. A cobertura em lesões grau 2, tá? Vai depender do que a gente tem disponível, tá? Mas o mais utilizado, então, é o AGE, que é um produto, o óleo de girassol, né? Que ele é um produto barato, tá? E de fácil acesso a maioria dos hospitais e população, tá?
A gente vai, então, fazer a higienização da ferida, tá? E vai fazer a cobertura com gazezinhas embebidas em AGE. Isso vai favorecer, então, a cicatrização do meu tecido. Quando eu tiver, então, uma úlcera, uma lesão grau 3, eu tenho perda total da espessura do tecido, tá? Eu já atingi a epiderme, a derme e eu vou estar atingida a hipoderme também, tá? Que é o nosso tecido adiposo, aquela gordurinha. Porém, não vai haver exposição nem de tendões, nem de músculo e nem de ossos, tá? Então, atingir a gordurinha lá da pele, a hipoderme, eu tenho estágio grau 3, tá? Nesse estágio, a gente pode incluir algum descolamento e túnel, tá? Às vezes acontece de ser profunda, tá? Pode ocorrer. Aqui a gente tem, então, duas imagens de lesões grau 3, que vocês podem ver que aparece a hipoderme, que é o tecido de gordura, tá? Porém, não tem exposição nem de músculo e nem de tendões, tá? E nem de ossos. O objetivo, então, do tratamento da lesão grau 3 também é manter a ferida limpa e o favorecimento do crescimento do tecido de granulação. Também vai ser realizado, então, a limpeza com sorinha, tá? E a cobertura adequada, dependendo do tipo de tecido que eu vou encontrar, tá? Se eu tiver um tecido de granulação já ali na minha ferida, eu posso usar só um AGE para manter hidratado e úmido. Se eu tiver a presença de necrose, daí a gente já vai utilizar outros produtos que são debridantes, tá? A úlcera, então, grau 4, tá? A lesão grau 4 vai ter perda total da espessura da pele, tá? Destruição dos tecidos e pode ocorrer necrose também, tá? Necrose pode acometer músculos, ossos e tendões, tá? Então, lesão grau 4 pode atingir epiderme, derme, hipoderme, músculos, tendões e ossos. Geralmente, nessa estágio de lesão, a gente tem exposição dos ossos. Aqui, então, uma imagem onde não tem exposição óssea, mas tem exposição de tendão, tá? E músculo. E nessa imagem é uma lesão cavitária, já tá profunda, com exposição óssea, tá? Exposição muscular, de tendões e ossos. Geralmente é um estágio bem avançado das lesões, tá? De difícil cicatrização, onde tem que realizar técnicas assim, os curativos com técnicas bem rigorosas, com produtos debridantes, e que geralmente esses curativos, a cicatrização de um tecido assim, demora, até chegar a 1 ano, enfim, 6 meses. Se realizado, tá? Com todo cuidado, cuidando direitinho, mudança de decúbito, tá? Mas é bem difícil a cicatrização de um tecido assim. Então, o objetivo, algumas observações que a gente tem que ter quanto às lesões, tá? Sempre identificar, inspecionar a pele do meu paciente, ver se tem alguma hiperemia, ver se tem alguma mancha na pele, tá? Em pacientes que estão restritos ao leito, aqueles pacientes acamados ou em cadeiras de rodas, tá? Que tem dificuldade de se movimentar, de reposicionar seus membros, a gente deve avaliar sempre os fatores adicionais, tá? Para as úlceras, como umidade, tá? Sujidade, tem que ficar bem atento. Algumas medidas que a gente pode usar para prevenção dessas lesões, então, sempre que sujar, estiver suja a pele, higienizar, tá? Se o meu paciente, então, urinou, evacuou, sempre em seguida realizar a higiene do local, a limpeza, né? E deixar a pele seca, tá? Nunca deixar a pele úmida. Diminuir, então, os fatores ambientais que levam ao ressecamento da pele, tá? Excesso de calor ou excesso de frio. Tentar hidratar essa pele com cremes hidratantes. Evitar massagens, então, nas proeminências ósseas. E minimizar, então, a exposição da pele à umidade, tá? Em pacientes que têm incontinência urinária, o uso de sondas seria o ideal para prevenção de lesões, tá?
drenagens de feridas também, ficar bem atento àqueles curativos muito úmidos, sempre que tiver úmido trocar, tá? Porque a umidade favorece ao desenvolvimento das lesões. As lesões, então, por fricção, que é aquela lesão pelo posicionamento, tá? A gente pode minimizar ela, então, através de um posicionamento adequado e técnicas, então, corretas para transferência e mudança, tá? A gente pode, então, usar lubrificantes, cremes, óleos, as películas protetoras, que são, então, os tegadermes, tá? Ou hidrocoloides. E sempre ficar atento, tá? Evitar dobrinhas nos lençóis. Quando eu for movimentar o meu paciente, evitar então arrastar ele, tá? Sempre erguer o lençol pra gente não ter atrito dele com a cama, tá? Ergue o paciente para movimentar ele. Todas as medidas que ajudam. Aqui, então, né, novamente, evitar então que eles sejam arrastados e sempre erguer eles com o lençol móvel, tá? O ideal, então, tá? Não passar de 2 horas para mudança de decúbito, tá? De 2 em 2 horas eu realizo a mudança de decúbito. Em pacientes que estão instáveis, que eu não consigo movimentar eles a cada 2 horas devido à gravidade do seu quadro, eu posso reposicionar, tá? Membros superiores, membros inferiores, fazer descompressão, tá? Uma descompressão mínima, que é quando eu não vou, por exemplo, eu deixo o meu paciente em decúbito dorsal, tá? Mas eu dou uma leve descompressão de cada lado, posso utilizar um travesseiro fininho, tá? E sempre lembrar de anotar no prontuário, porque que eu não realizei a mudança de decúbito, porque ele estava instável, enfim, tá? Sempre registrar. E sempre a cada 2 horas realizar a mudança, tá? Não esqueçam isso. Então, sempre utilizar aqueles pacientes que estão acamados, travesseiros, almofadas, tá? Coxins, para manter, então, as proeminências ósseas longe, então, do contato de osso com osso, tá? Osso direto com a cama, tá? Na superfície da cama, tá? Ajudam muito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.